Prezados irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de nosso Deus possa estar com cada um de vocês. É um enorme prazer me dirigir mais uma vez a vocês nesta ocasião, para juntos estudarmos a Palavra de Deus, dar assim continuidade aos estudos que nós estamos tendo ainda nesse primeiro semestre de 2018. São estudos maravilhosos que estão relacionados aí com grandes homens que tiveram contatos com reis, que tiveram contatos com imperadores, estadistas, etc. Contando um pouco das experiências desses homens de Deus frente a esses grandes governantes do mundo. Homens que puderam, através da sua vida, demonstrar a sua fé e mostrar para essas pessoas, para esses grandes homens do mundo, governantes do mundo, quem é o verdadeiro Deus. Nós estamos aí estudando desde o Antigo Testamento a história desses personagens bíblicos. Passamos recentemente ao Novo Testamento. Na semana passada nós falamos um pouco sobre João Batista, onde nós pudemos perceber como era o caráter de João Batista, o interesse dele em defender aquilo que era correto, em defender qual era a verdade de Deus, diante de Herodes, diante do erro que estava cometendo Herodes. E hoje nós daremos continuidade com um novo personagem, que também teve uma grande experiência com Deus. Mais uma vez Deus demonstra o seu grande poder a um determinado governante, ainda que, como nós veremos, esse governante não queira reconhecer o poder de Deus. A lição de hoje vem apresentando um momento muito crucial na história da igreja primitiva, onde alguns de seus líderes eles passariam por prisão e inclusive seriam mortos. E isso viria justamente para ajudar a dissipação ou a evangelização do mundo daquele então. Era necessário que a igreja saísse de Jerusalém, era necessário que os apóstolos saíssem de Jerusalém. E para que isso ocorresse, naquela ocasião foi necessário ou teve início uma perseguição interna, vamos dizer, já que o perseguidor se dizia prosélito ou se dizia um praticante da fé dos judeus. Não aceitava o cristianismo, mas de alguma maneira queria dizer ou queria mostrar através da sua vida que ele estava unido às práticas dos judeus. Inclusive dava leitura a algumas porções da lei, praticava alguns ritos. No entanto, a sua demonstração de poder, a sua demonstração de receber honra e glória estava além daquilo que ele queria demonstrar através de suas práticas, supostas práticas religiosas. Inclusive, a própria perseguição estabelecida contra os cristãos, contra os apóstolos, ela tinha mais o intuito de receber honra, de receber algum tipo de aplauso dos inimigos da verdade, do que propriamente satisfazer alguma necessidade ou penalizar algum tipo de erro que estava sendo cometido. A lição de hoje ela é muito interessante e vai nos ajudar bastante a fortalecer a nossa fé nas promessas de nosso Deus. Pois bem, esse aí foi apenas uma breve contextualização daquilo que nós vamos estudar, um breve panorama, mas não nos esqueçamos de utilizar o material que nós temos em nossa lição, que são as reflexões diárias que estão contidas na nossa lição na página 131, está aí as nossas meditações diárias. Para todos os dias da semana, do mês, você tem um texto bíblico, você tem uma porção do testemunho para que você possa utilizar no seu culto matutino, ou você possa utilizar no seu culto vespertino junto com a sua família, para que assim seja mais fácil elaborar esses cultos. Então este material foi preparado especialmente para você, para a sua família. Se você sai tão cedo que não pode reunir a sua família, você pode dar leitura sozinho ou sozinha e fazer também o seu momento com Deus. É importante, irmãos, que dediquemos um tempo de qualidade com o nosso Deus, seja pela manhã ou seja pela tarde, seja em família, que é o que seria o mais conveniente, ou seja individualmente. Não se esqueça também de continuar acompanhando os nossos vídeos através
através de nosso canal no YouTube e também através dos vídeos que nós postamos no Facebook. Você pode compartilhar, seguir compartilhando este material, este vídeo. Você pode compartilhar aí na sua mídia social, você pode compartilhar com seus contatos. Você também pode compartilhar esse vídeo através do WhatsApp, onde também ele é disponibilizado a todos vocês. Você também pode compartilhar através de outras mídias sociais que você esteja interagindo. O importante é que você compartilhe esse material, tá bom? Não se esqueça também de colocar o seu joinha nos nossos vídeos. É fácil, gente, é um clique, mais nada. Coloque lá o seu joinha, seja no Facebook ou seja no YouTube. E também se inscreva em nosso canal, lá no YouTube. É um clique, é rápido também, basta se inscrever para receber notificações de novos vídeos. E também basta você curtir a fanpage que nós mantemos também ali no Facebook. Beleza? Muito bem. Vamos então, com a ajuda de nosso Deus, passar a nossa lição de hoje. Como eu estava dizendo a vocês, é uma lição muito interessante que vem falando de mais um personagem que transmite a nós uma grande lição. E esse personagem é muito conhecido de todos nós, que é o apóstolo Pedro. Então, ele é o personagem principal da lição de hoje. E temos também os coadjuvantes que aparecem ali, no caso de Herodes. Já vejam só, não é o mesmo Herodes do tempo de Cristo, lá da morte das crianças na aldeia de Belém. Não é aquele Herodes ali onde foi censurado por João Batista. Aqui se trata já de um outro Herodes, Herodes Agripa I. Devemos entender que Herodes era basicamente um título que era dado aos governantes que governavam ali na Judéia, na Galileia. E esses governantes então recebiam esse título de Herodes. Então nós temos aqui mais um Herodes. E este Herodes também era duro. Este Herodes também gostava de receber certo tipo de louvores, gostava de receber honras de outros, de ser glorificado. Inclusive, lá no final da nossa lição nos diz que ele queria ser adorado como se fosse um Deus, e não apenas um homem que recebia honras de seus servos. Este Herodes, ele tinha um contato direto com o imperador romano. Antes, no momento aqui, na história, estavam ou governaram ali dois imperadores, podia ser tanto Calígula e depois Cláudio, e de ambos os imperadores este Herodes era amigo, e por conta desta amizade que ele conseguiu ainda na juventude, enquanto esteve em Roma, foi que ele foi colocado como rei ali na Galileia, na Judéia, e por conta disso também ele recebeu alguns títulos honoríficos por parte de Calígula, o qual era o seu amigo. Mas este Herodes, ele tinha então o desejo de se tornar um homem muito conhecido, um homem que recebesse as honras aí de seus súditos. Mas nós vamos ver que ele tomou algumas atitudes contrárias à vontade de Deus, equivocadas, para ser mais sinceras, e que atraiu sobre ele o juízo de Deus. Ele estabeleceu então, partindo da primeira pergunta da nossa lição, uma perseguição contra a igreja primitiva. Ele então passou agora a tomar ou estender a sua mão sobre alguns membros da igreja primitiva, junto com os judeus. Cabe dizer que foi nesse período também que se uniu a essa perseguição aos cristãos o homem que viria a ser o apóstolo Paulo, no caso, Saulo de Tarso. Ele também fazia parte dessa perseguição que foi instaurada pelos judeus contra a igreja primitiva e que aqui, na lição, contava também com o apoio de Herodes Agripa I, que estendeu a sua mão sobre alguns da igreja. E entre esses alguns nós encontramos na primeira pergunta que ele tomou como prisioneiro a Tiago, que era irmão de João. Este Tiago, nós podemos dizer que era
um dos líderes, vamos dizer. Quando nós cantamos, ou as crianças cantavam, ou nós ainda, né? Lembro-me que também cantava de criança uma musiquinha que dizia Pedro, Tiago e João no barquinho. Aí nós podemos ver 3 homens que eram considerados líderes de todo aquele movimento na igreja primitiva. Então Herodes ele tomou mão justamente de um dos líderes da pregação do evangelho naquele então, que foi Tiago. E não apenas tomou como prisioneiro, mas de acordo com o texto sagrado, nos mostra que Tiago ele foi decapitado por ordem deste Herodes. A mesma prática levada a cabo com João Batista foi levada a cabo também com Tiago. Percebam, irmãos, que não havia nenhum tipo de crime do qual Tiago poderia ser acusado. Se os judeus, vamos tomar isso como exemplo, se os judeus tivessem algo contra Tiago, Tiago deveria ser apedrejado de acordo às leis dos judeus. Mas, como nós percebemos, ele não foi apedrejado porque não havia nada que poderia acusar ou não havia nada contra Tiago. Assim que a decisão de tirar a vida de Tiago foi uma decisão única e exclusivamente civil, tomada por este rei, Agripa I, o Herodes, que, diante da situação, ele agiu de uma maneira tirânica e então ordenou que Tiago fosse decapitado. Então nós percebemos aí que este homem, que se dizia prosélito, como diz a nota, ou seja, ele supostamente professava a fé judaica, mas na verdade o que ele queria era receber o apoio dos judeus. Ele não fez aquilo para mostrar que era justo, ele não fez aquilo para mostrar que estava cumprindo com a lei que era determinada por Roma, não, ele fez aquilo única e exclusivamente para ganhar algum tipo de apoio dos judeus, para que ele estivesse bem com os judeus. E é interessante que quando ele lançou o Tiago na prisão, aquilo alegrou os judeus. E não somente o fato de lançá-lo na prisão alegrou os judeus, mas o fato de tirar a vida de Tiago fez com que os judeus se alegrassem. Ou seja, este homem, este rei, estava fazendo tudo aquilo em benefício próprio. Eram atitudes para beneficiar a si mesmo. Logicamente que, vendo que o método que ele estava utilizando estava agradando os judeus e estava fazendo com que os judeus viessem para perto dele, ele continuaria com aquele tipo de método, ou seja, ele continuaria perseguindo os cristãos, continuaria perseguindo os apóstolos. Por ser, como diz a nota, um súdito romano, ele era súdito de Cláudio, o imperador romano nesta ocasião, como eu disse, e ele então utilizaria este método romano para tirar a vida deste apóstolo, do apóstolo Tiago. Logicamente que este rei, ele não parou por aí. Como eu disse, percebendo que aquilo havia agradado aos judeus, ele agora tomaria novas atitudes. Percebam que a nossa lição ela está num contexto próximo à festa da Páscoa, estava próximo à Páscoa. E nesta ocasião, pouco antes, como nós vimos, foi decapitado Tiago, mas ele também tomou como prisioneiro a Pedro. Vejam só que ele foi diretamente aos líderes do movimento cristão da igreja primitiva. Primeiro Tiago, aquilo agradou, e agora ele toma a Pedro como prisioneiro. E como estava próximo à Páscoa, ele então decide manter Pedro prisioneiro até o fim daquela festividade, para que depois Pedro pudesse ser executado, não de uma maneira, como eu posso dizer, não de uma maneira assim oculta, não de uma maneira precavida. O intuito
de Herodes era que Pedro fosse sacrificado de uma maneira pública, que ele fosse sacrificado de uma maneira tal que todos pudessem ver. Portanto, ele já deixou marcado a data para a execução de Pedro para depois do fim das festas. E enquanto isso, ele mantinha Pedro encarcerado, preso. E é interessante que Pedro, veja só, um único homem, agora tinha em torno de si um excesso de cuidado para que não pudesse fugir. O texto sagrado nos diz que ele estava preso, que foi entregue a 4 quaternos de soldado, ou seja, mais adiante nós vemos isso, que Pedro ele estava em um ambiente fechado, em uma prisão, e junto com ele haviam 2 soldados que estavam algemados a ele, ou seja, Pedro estava algemado a esses 2 soldados que estavam do lado dele constantemente. Havia uma porta fechada e diante dessa porta haviam ainda mais 2 soldados que estavam vigiando esta cela. Então Pedro estava bem vigiado para que ele não pudesse fugir. Herodes não queria que Pedro fugisse, mas como que um homem, veja só, como que um homem poderia fugir daquela situação, daquela cela? Tendo ao lado dele 2 soldados e mais 2 soldados diante das portas daquela cela. Então, o intuito de Herodes era justamente prevenir qualquer tipo de fuga. Então, mantinha Pedro ali. Mas é interessante que quando Pedro foi tomado como prisioneiro, enquanto ele estava na prisão, a igreja se preocupou com Pedro. A igreja agora ficou, puxa vida, já perdemos Tiago e agora vamos perder Pedro. Nós não podemos perder a Pedro, porque ele é importante para a propagação do evangelho. Portanto, agora a igreja tomaria uma atitude. Diz o final do texto que a igreja continuamente fazia oração a Deus em prol de Pedro. Ou seja, a igreja agora, queridos, ela se preocupou por Pedro e começou a orar por Pedro. A igreja agora abriu seu coração diante de Deus. Ali diz que orava continuamente. Pode ser entendido que a igreja orava insistentemente, que a igreja orava fervorosamente. Inclusive, a mesma palavra que é mencionada aqui no texto de Atos, contínua, é a mesma palavra que foi utilizada quando Cristo orava lá no Getsemane. Ou seja, a oração era fervorosa. A igreja pôs-se em jejum, começou a orar intensamente, pedindo pela vida de Pedro. Portanto, era um momento crucial. Era um momento muito crucial para a vida da igreja e para a vida de Pedro também. Portanto, a igreja se preocupou por seu apóstolo naquela ocasião. É interessante, queridos, que muitas vezes as nossas orações elas não são contínuas, não são tão fervorosas como deveriam ser, não são tão intensas como deveriam ser. Aqui nós temos uma lição muito importante para nós. As nossas orações elas devem ser contínuas. Às vezes pedimos uma vez, 2 vezes e achamos que já é o suficiente. As nossas orações elas devem ser mais fervorosas. As nossas orações elas devem ser mais intensas para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Ou alcançar o nosso objetivo, não. Para que realmente as nossas orações possam chegar aos céus. Era desejo da igreja, é por isso que a igreja abriu o coração. A igreja procurou se havia algum tipo de erro, de pecado, e confessou os seus pecados a Deus. A igreja jejuava nesta ocasião, e intercedia por aquele homem de Deus. Primeira lição, nossas orações devem ser mais intensas, mais fervorosas, as nossas orações devem ser mais constantes. 2, sempre devemos orar intensamente por aqueles que dirigem a obra. Devemos sim pedir a Deus que possa livrá-los de qualquer perigo, para que eles possam levar a obra adiante.
Deus, ele sabia da importância de Pedro para a obra. Sabia que não era o momento de Pedro naquela ocasião, mas a igreja não sabia. E é por isso que a igreja intercedia por Pedro. Muito bem. Mas, infelizmente, os planos do inimigo, os planos dos malvados, eles sempre são contrariados por Deus. Deus, ele de alguma maneira efetua um milagre para mostrar qual é a vontade de Deus. E na noite que antecedia ao dia da execução do apóstolo Pedro, Deus então efetuaria um grande milagre. Nesta ocasião estava Pedro dormindo na cela junto com seus guardas, que estavam algemados a ele, e então aparece na cela um anjo que toca Pedro, que estava dormindo, e que desperta Pedro. E não houve nenhuma dificuldade para que o anjo pudesse libertar a Pedro. As próprias cadeias ou algemas que prendiam Pedro aos 2 soldados caíram instantaneamente, se soltaram. A porta se abriu. A porta de mais adiante também se abriu. Ou seja, não houve nenhum tipo de dificuldade para que o anjo pudesse libertar a Pedro. Como estava Pedro? Vejam só como estava Pedro. Pedro estava dormindo. Que preocupação havia em Pedro? Diga-me. Que ansiedade havia em Pedro? Ele iria ser executado no dia seguinte, mas ele estava dormindo tranquila e passivamente. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados, ansiosos com algo que vai acontecer no dia seguinte, que não conseguimos dormir, que não conseguimos fazer nada, que inclusive a ansiedade, o medo, o temor provoca alterações biológicas em nós. Mas Pedro, diante da iminente morte, ele estava dormindo passivelmente, porque ele não se sentia incomodado com aquilo. Pedro, ele entendia que a vida dele pertencia a Deus. Aqui nós percebemos a fé de Pedro, como ele repousava em Deus, como ele confiava em Deus, como ele estava tranquilo, confiando nas promessas de Deus. Ainda diante de uma grande dificuldade que ele estava passando, ainda mesmo dentro daquela prisão, ele estava confiando em Deus. E Deus ouviu tanto as orações da igreja, como também percebeu e ouviu a fé e a confiança de Pedro. Aqui, irmãos, há uma exortação à nossa fé. Nós devemos repousar mais nos braços de Deus. Nós devemos confiar mais em Deus. Este dormir é entregar-nos ao Senhor. Esse dormir é esperar no Senhor. Esse dormir é confiar no Senhor. Esperar o momento em que Ele vai agir. E chegou o momento em que Deus agora agiria na vida de Pedro, salvando a Pedro, efetuando o milagre, enviando o seu poderoso anjo para salvar a Pedro. E o anjo tirou Pedro de dentro da prisão. Levou Pedro para fora daquele lugar onde ele estava. Até a rua. Logicamente que Pedro, ele pensava que ainda estava dormindo, que estava em visão, que ele estava sendo libertado, e estava numa visão que estava sendo libertado, mas que no momento que ele acordasse, ele ainda está ali algemado. Mas quando o anjo se foi, quando o anjo já deixou Pedro na rua, num lugar deserto, na escuridão ali, e Pedro então sentiu aquela brisa da noite, o frescor da noite, e os olhos começou então a voltar à normalidade, a adaptar-se à escuridão, porque o anjo, ele de alguma maneira iluminou tudo, iluminou a cela, iluminou a rua. Então imagine vocês, aquela claridade intensa de repente some e seus olhos vão se acostumando. Então os olhos de Pedro foram se acostumando à escuridão, e ele então percebeu que não era um sonho, que não era uma visão, que realmente ele estava livre.
Ele percebeu que estava em um lugar que era conhecido, um lugar onde ele já frequentava há bastante tempo, e que ele deveria então buscar ajuda. Ele entendeu então que era real a sua liberdade. Ele entendeu que era real o fato de que ele havia sido tirado da prisão por um anjo, e ele reconheceu este milagre, porque ele disse: verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Quando nós repousamos e esperamos no Senhor, o Senhor ele sempre envia o seu anjo para nos livrar. O Senhor sempre envia o seu anjo para nos libertar da mão de quem quer que seja. E isso aconteceu com Pedro. Quantos outros personagens bíblicos, quantos outros irmãos nós conhecemos que quando depositaram tudo que são nas mãos de Deus, foram libertados pelo anjo do Senhor? Pedro estava então em um lugar familiar da cidade, e ele recorreu então à casa aonde ele se reunia e onde estava a igreja orando. Enquanto Pedro estava sendo libertado pelo anjo, a igreja se encontrava orando. Vejam só que eles oravam em um lugar fechado. Precaução por causa da perseguição que estava ocorrendo. Estavam na casa de Maria, na casa de Marcos, que era parente de Bernabé, e ali eles estavam reunidos orando. Enquanto a igreja orava, o anjo libertava a Pedro. E foi aquela casa que recorreu Pedro. Foi aquela casa que Pedro agora bateu para poder entrar. E mesmo que a igreja estivesse toda orando ali, algo certamente provocaria surpresa nos irmãos. Quando ele chama a porta, a serva escuta a voz de Pedro. É interessante que a serva apenas escuta e reconhece que era Pedro. Com certeza esta mulher já havia escutado muitos sermões de Pedro e conhecia a voz de Pedro. Com espanto, com gozo, não abriu a porta. Logicamente que isso não demonstrou falta de fé nessa jovem, que se chamava Rode, mas demonstrou a precaução, porque ela precisava da autorização para abrir a porta por conta das perseguições que estavam ocorrendo. E de alegria também, de entusiasmo por ter escutado a voz de Pedro, reconheceu: olha, Pedro está chamando a porta, é a voz de Pedro. Qual foi a atitude dos demais? Disseram que ela estava louca. Ah, você está fora de si? Como que Pedro? Não é Pedro. Veja que curioso. Eles oravam para que Pedro pudesse ser libertado, e quando Pedro foi libertado, eles não acreditavam nisso. Ou seja, não tinham fé suficiente para acreditar que Deus tinha respondido à oração deles. E diziam: não, você está louca, não é Pedro. Pedro está preso. Mas eles estavam orando por isso. Quantas vezes nós oramos por algo e quando acontece nós não acreditamos? Quantas vezes a nossa fé não é suficientemente grande para acreditar que Deus realizou um milagre, ou para acreditar que Deus efetuou ou atendeu ao nosso pedido? Está aqui a demonstração da igreja. E às vezes, quando chega a notícia, alguém nos traz a notícia: olha, Deus ouviu a nossa oração, a gente fala: não, você está fora de si. Foi necessário então que Pedro insistisse, batesse a porta para que pudesse entrar. E quando abriram a porta, todos se assustaram quando viram que realmente ali estava Pedro. A euforia foi tanta que foi necessário que o Pedro... Silêncio, silêncio, silêncio. Você não pode nos ouvir. E então Pedro relatou tudo o que havia acontecido com ele. Relatou como o anjo o havia tirado da prisão e pediu que isso também fosse contado aos demais. Pedro, ele recebeu um grande milagre em sua vida. A igreja teve a sua oração atendida. Quando a igreja ora fervorosamente, intensamente, Deus, ele atende a esta oração. Pois bem, qual seria então o fim de Pedro? Diz ali que depois de contar isso aos irmãos, ele saiu partindo para outro lugar. Depois desse episódio, são poucos
os textos bíblicos que mencionam para onde foi Pedro. Não se sabe ao certo para onde ele foi realizar o seu ministério. Sabemos que depois disso ele aparece novamente no capítulo 15 de Atos, quando é registrado o concílio de Jerusalém, ele esteve presente. Em Gálatas ele é mencionado mais uma vez pelo próprio apóstolo Paulo, e em suas cartas também universais, 1 e 2 Pedro, menciona-se algo do seu ministério. Menciona-se, sabe-se que ele também trabalhou de certa maneira em Roma ali, mas trabalhou também em alguma parte da Ásia Menor. O fato é que depois desse episódio, Pedro desaparece do Novo Testamento. E são poucos os detalhes que nós temos de como foi o ministério dele. Apenas sabemos, pelos dados históricos, como foi a morte de Pedro posteriormente e onde ele foi morto. Bom, não foi morto por Herodes, isso nós sabemos, porque no dia marcado para a execução de Pedro, perceberam então os soldados que Pedro havia fugido apenas quando amanheceu. Que fuga incrível! Uma fuga perfeita. Os soldados não perceberam nada até o dia seguinte, pela manhã, quando Herodes mandou trazer a Pedro para ser executado. Mas, mesmo diante daquele fato, porque ninguém podia fugir daquela maneira, as portas não podiam se abrir sem ranger, sem fazer barulho, ninguém podia fugir das algemas sem que os soldados percebessem, ninguém podia passar por 2 soldados que estavam ali na frente da porta da cela sem ser visto, ninguém podia sair na frente da prisão sem ser visto, mas infelizmente para Herodes isso aconteceu. E Herodes teve a oportunidade de reconhecer que aquilo era o poder de Deus, mas infelizmente ele, Herodes, não reconheceu que era a mão de Deus que libertou aquele prisioneiro. E, em sua raiva, em sua ira, por não conseguir executar a Pedro, ele então descarregou toda a raiva nos guardas. Era uma prática que sempre que um prisioneiro fugia, os guardas eles davam a própria vida por causa da fuga de um prisioneiro. E aqueles prisioneiros, infelizmente, foram executados por conta da fuga de Pedro. Receberam então a ira de Herodes. Mas se Pedro ele teve um final, uma fuga perfeita, e pôde dar continuidade ao seu ministério e à pregação do Evangelho, Herodes ele já não teve um fim tão, como podemos dizer, agradável, porque quando ele foi para Cesareia, ali ele então foi tocado também pelo anjo do Senhor. Quando o anjo do Senhor tocou a Pedro ele foi despertado e conseguiu então receber o milagre e fugir. O anjo tocou também Herodes, mas não tocou para acordá-lo ou para salvá-lo, senão foi tocado para destruí-lo. E diz que ele foi acometido de uma grande dor, subitamente uma mudança terrível, seu rosto ficou pálido, como a morte, uma grande agonia, gotas de suor brotaram dos seus poros, e diz que os vermes comeram a Herodes. Este foi o fim deste homem em sua soberba, que queria ser reconhecido como Deus. Diz ali que, desenfreados pelo entusiasmo, cumulavam a lisonja, declarando que nenhum mortal poderia apresentar igual aparência ou possuir eloquência tão surpreendente. Falando dele, declararam mais que, conquanto o houvesse sempre respeitado como governador, dali em diante o adorariam como a um Deus. Ou seja, Herodes agora queria ser um Deus. E foi tocado pelo anjo e foi destruído em seu orgulho, em sua vaidade. Portanto, queridos irmãos, mais um governante do mundo que não reconheceu o poder de Deus e que teve que receber em seu próprio corpo castigo por querer ocupar o lugar de Deus. Pois bem, nós temos aí 2 experiências distintas e que nós possamos realmente aprender delas, possamos ser mais fervorosos, intensos e constantes em nossas orações, possamos repousar sempre nas promessas de Deus,
possamos reconhecer a Deus como soberano em nossas vidas e possamos esperar o milagre de Deus também em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar e que estas lições possam ficar gravadas em nossas mentes. É o meu desejo em oração em Cristo Jesus. Amém.